Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração, gente, com o tema do BOP. Então vamos lá. Eu tenho aí um bolo de 17 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. E ela fica desse jeitinho mesmo, gente. Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. O recheio desse bolo foi de beijinho de coco. Então, como de costume, né? Bati o meu chantilly da marca Amélia Mix em ponto bem firme, em ponto bem poroso. E começo aí fazendo a pré-camada no meu bolo, tá? Essa pré-camada, ela serve para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí algumas imperfeições. E para você que tem um pouquinho de dificuldade de estar deixando esse ponto firme nesse chantilly, a gente já tem um videozinho aqui bem legal, tá, gente? Deixando o ponto poroso nesse chantilly, tanto na batedeira de mão, quanto nessa batedeira planetária, ou na Planetária Turbo. O vídeo tá bem legal, tem muitas dicas boas. E para você que tem essa dificuldade, vale muito a pena aí você tá assistindo até o final, tá? Então, bati o meu chantilly bem firme, bem poroso. Lembrando, gente, que eu não utilizo nada, tá? Para deixar ele nesse ponto firme. Eu não utilizo nem pó para glacê real e nem o leite em pó, né? O leitinho. Eu só bato ele mesmo bem gelado. E as dicas lá no vídeo tá muito legal, tá? Fiz ali, ó, tô fazendo toda a minha pré-camada com bastante cuidado. Toda a lateral do bolo, também na parte de cima. Agora eu vou tirar todo o excesso, tanto da parte de cima quanto das laterais, tá? É importante também fazer essa selagem quando a gente coloca a pré-camada. Até mesmo para deixar ele mais lisinho ali, tentar deixar ele mais retinho. E para estar recebendo também, quando eu for receber a nossa segunda camada de chantilly, que é o chantilly já hidratado, essa segunda camada colar nessa pré-camada, tá bom, gente? É importante a gente estar fazendo essa pré-camada, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês pegarem, passarem logo o chantilly, né? Jogar logo o chantilly já hidratado no seu bolo e o chantilly se desprender, né? Se soltar ou criar muita bolha de ar, né? Então, isso acontece por conta das migalhinhas, né? Então, por isso a gente faz essa selagem com esse chantilly poroso, né? Para segurar ali as migalhinhas, evitar da bolha de ar. E depois a gente joga aí o chantilly hidratado, tá? Então, coloquei ali, ó, na minha outra vasilhinha, vou hidratar o meu chantilly. Gente, aqui eu não tenho uma quantidade exata de chantilly que eu vou cobrir esse bolo, tá? Porque geralmente eu tenho 2, 3 encomendas por dia e eu acabo batendo, deixando bastante chantilly, né? Ou para cobrir o próximo bolo, ou eu já tenho, né, que eu cobri o bolo anterior, né? Então, eu sempre bato chantilly a mais. Então, eu não tenho uma quantidade exata para cobrir esse bolo, tá? Então, olhando mesmo, gente. Ah, eu bato essa quantidade aqui de chantilly, dá para 2, 3 bolos de tal tamanho, entendeu? Então, eu já bato ali a quantidade certa. E depois que você vai pegando a prática, você não tem mais desperdício de chantilly, né? Porque antes eu batia uma caixa inteira desse chantilly da marca Amélia, porém ele rende bastante, gente. Ele dá bastante volume, né? E sobrava muito chantilly e eu, sem saber, acabava também fazendo a coloração daquele chantilly todo. Por exemplo, quando era um bolo de roseta, rosinha ou azul, eu coloria e desperdiçava, né? Perdia muito chantilly, porque depois, sabe, sei lá Deus, quando ia sair um outro bolo rosa, o outro bolo azul ou verde. Então, agora eu separo ali de pouquinho em pouquinho. E quando eu tenho que colocar a coloração, eu vou colocando separado, né? Porque o chantilly branco que tá ali, que tá só abatido, eu consigo reservar ele tanto no meu congelador, se eu for usar um outro dia, aí eu bato novamente com chantilly líquido,
Ou se eu tiver um outro bolo para amanhã ou para mais tarde, eu consigo deixar ele na minha geladeira tranquilo. E se por acaso haver necessidade de eu bater mais um pouquinho de chantilly, é só eu unir, né, o chantilly que já está batido com o chantilly líquido, né? Então aí eu não perco, né, deixando ele branquinho, tá, gente? Então, essa dica também é uma dica muito boa para você não perder tanto chantilly, para você ir vai colorindo aos poucos, ver ali mais ou menos a quantidade que você vai usar. Se você achar que é muito, para, né? E se por acaso for pouca quantidade, você deixa um pouquinho só no bowl e ali você vai tonalizando ali, tentando chegar o mais próximo da cor que você já tinha feito, tá bom? Então, gente, hidratei ali o meu chantilly com leite condensado. Você pode estar hidratando com água, você pode estar hidratando também com leite gelado, tá? Porém, gente, essas duas opções de água e leite, água gelada e leite gelado, dependendo do quanto o seu bolo vai ficar aguardando o cliente, do quanto seu bolo vai ficar exposto, dependendo também da temperatura, pode ser que rache o seu bolo, né? Já aconteceu comigo, eu já tenho um videozinho aqui no canal que eu hidratei com leite, precisei armazenar, por incrível que pareça, o cliente veio buscar 2 dias e meio depois, então o bolo rachou todo, eu tive que refazer a decoração. A outra pessoa marcou para, a outra cliente marcou para de manhã, quando só veio à tarde e também estava rachado, gente. Então, a minha dica que eu dou é sempre hidratar com leite condensado. Caso não tenha, você pode sim estar hidratando com ou leite ou água. Porém, gente, precisa ficar atento à temperatura da sua geladeira, porque acaba ressecando, tá bom? Então, gente, hidratei ali, né, o meu chantilly, coloquei na minha manguinha de confeitar somente para auxiliar a aplicação desse chantilly no bolo. Fiz aquele formatinho ali de zigue-zague, meio desordenado mesmo, né? E depois eu vim selando todo esse chantilly na minha pré-camada, tá? Para evitar justamente que o chantilly se desprendesse, se caso eu não tivesse feito a minha pré-camada, e evitar também bolhas de ar, né? Nesse vídeo aí vai dar 2 bolinhas de ar, uma na parte de cima e outra na lateral do bolo. Mas como ele é todo branquinho e eu não terminei a decoração ainda, eu consigo ali tá resolvendo, tá? Passei a espátula de alisar, tentei deixar ele o mais retinho possível, prestando bastante atenção no rodapé do meu bolo, tirando aquele excesso que fica no rodapé do bolo, para o nosso bolo não ficar igual um cone, um funilzinho, criar ali uma sainha. Então, também, quando a gente for espatular, é preciso prestar bastante atenção ali, ó, no pratinho do bolo ali, nesse pedacinho de baixo aí, no comecinho, né, do bolo, do chantilly, para não criar excesso ali, porque sempre cria excesso e a gente tira para deixar o nosso bolo bem retinho, tá? Em seguida, passei ali uma espátula de textura, porém, gente, eu não gostei muito da espátula de textura. Lembrando que esse bolo, o cliente me mandou a foto inspiração, tá? Que era com aquela espátula de textura, mas eu não achei que ficou legal, tá? Então, por conta minha, para entregar o trabalho, né, melhor para o meu cliente, eu decidi trocar a espátula, mas vi ali o desenho que ficasse mais próximo com a inspiração que ela me mandou, tá? Com a foto da inspiração que ela me mandou. Então, fiz ali a troca da espátula, alisei bem ali o meu bolo, tô alisando com bastante calma, com bastante cuidado, deixando ele bem lisinho. Sempre quando eu vou fazer as quinas, gente, tem bastante gente que tem dificuldade de fazer a quina do bolo. Tem gente que faz pela lateral, tem gente que puxa, né, ao contrário. Eu aprendi desse jeito, gente. Eu aprendi e consegui fazer desse jeito, então eu só faço dessa forma. Sempre quando tem a quina, eu puxo o chantilly para mim, né, para o meio do bolo, mas eu puxo para minha direção. Tem gente que puxa para a direção ao contrário. Inclusive, eu dei o curso aqui, né, em casa, quando eu dava curso aqui em casa, teve uma aluna, né, a Adriele, que ela até tentei ensinar ela a fazer dessa forma,
puxar pra gente, puxar para dentro, só que ela não conseguiu e ela conseguia ir puxando, né, levando o chantilly para fora e a quina dela ficou certinha. Depois eu até tentei fazer, mas eu não consegui. Então, tudo aí você é do jeitinho que você consegue se adaptar. Se você conseguir fazer puxando aqui tanto para lateral, quanto para dentro, quanto para fora, então não tem problema, né? O jeitinho que você roda a bailarina também, se é para a direita ou para a esquerda, dando certo também, não tem problema, tá bom? O importante é dar certo, não é mesmo? Então, gente, fiz a quina, fiz o aspiral ali na parte de cima do meu bolo, né? E sempre quando a gente faz o aspiral, a quina arreia mais um pouquinho. Então, a gente vai lá e volta com a espátula. E sempre quando a gente volta com a espátula, pode ocorrer de aparecer ali uma bolha de ar que estava perdidinha lá no fundinho, né? Então, quando tá na nossa mesa, a gente consegue resolver, mas quando vai para a mesa do cliente, gente, fica feio, né? Então, é preciso, sempre quando você tá ali fazendo seu bolo, rodando a bailarina, passando sua espátula de textura, é preciso ficar atento em todo o seu bolo, tá? Tanto na quina, quanto na lateral, quanto no rodapé. Você olha ali para ver se não tem nenhum estofadinho, por pequenininho que seja, gente. É importante estar olhando, né, para ver se não vai criar bolha de ar, né? Então é importante saber ali que seu bolo tá todo selado, tá? Que não tá estofado, que não tem nenhum buraquinho, para não acontecer de no transporte ele balançar demais e aquele buraquinho ali acabar abrindo na mesa do seu cliente, né? Olha que dor de cabeça que vai dar, né? E a gente que fica frustrado. Eita, nem vou falar. Se eu perdi a primeira vez, eu nem vou falar. Então, a gente que fica triste, né? Porque o cliente acaba mandando pra gente, a gente acaba ficando triste. Mas, realmente, às vezes, por muitas das vezes, é falta nossa mesmo de atenção, tá? Então, por isso que é importante você se dedicar ao que você faz, prestar bastante atenção, né? Para você entregar ali a melhor opção, o melhor bolo, o melhor cuidado ali com seu cliente, tá bom? Então, gente, separei ali o vestígio de chantilly que eu tinha, né? E coloquei aí o corante, gente, acabando, né? Olha a luta ali pra deixar o meu chantilly bem pretinho, tá? Então, a dica, né, é sempre essa. O corante, gente, é o da marca da Mago ou da marca da Fab, gente. Tanto o chantilly quanto o corante não é propaganda, tá? Eu não recebo na dica de nada por isso, tá? Então, assim, sempre quando eu falo é para dar a dica para vocês, para ajudar você que tem aquela dificuldade de deixar o seu chantilly bem pretinho, bem vermelhinho, bem laranja. Então, as duas marcas de corante que deram certo para mim, que não amarga, que eu posso fazer tranquilo, que eu não vou passar esse perrengue do meu chantilly ficar cinza ou ficar rosa, né, quando acontece o vermelho, ficar meio rosé. Então eu utilizo aí essas duas marcas, que é o corante ou da Mago ou da marca da Fab e o chantilly da marca Amélia Mix, porque é um chantilly que rende bastante. Depois que você aprende a trabalhar com ele, gente, ele rende tanto que eu não consigo nem pegar outro chantilly para poder trabalhar, né? Por conta de eu ter bastante encomenda para poder fazer. E eu sei que o outro chantilly não vai me render a mesma quantidade que o Amélia Mix me rende. É claro que a gente vai testando. Quando o Amélia tá um precinho maior, né, tá um precinho mais alto, a gente acaba comprando o outro, mas não adianta, gente. Por muito tempo eu odiei esse chantilly, mas hoje é o meu xodó, é o chantilly que eu não abro mão de trabalhar, tá? Bem, coloquei ali, ó, fiz o meu pretinho bem lindão, né? Coloquei na minha manguinha de confeitar sem o bico e fui fazendo uma pirâmidezinha, gente, ali, ó. Vocês depois vão ver aí, né? Vai fazendo, vai levantando, olhando ali a quantidade também, né? Para não criar excesso, não ficar aquele cachepozinho, essa meia pirâmide aí, para não ficar também muito grossa. Então, o saquinho de confeitar, a manguinha de confeitar, ela não pode estar com um buraco assim, bem buracudo, né?
Então, procura aí o saquinho, né, a manguinha de confeitar que tem um buraquinho menor que você tiver e não também tão pequenininho, é claro, né, para você poder conseguir depositar esse chantilly pretinho no seu bolo e não ficar tão grotesco, tá bom? Em seguida, peguei essa espátula mais maleável aí que eu tenho. Ela é bem antiga, gente. Eu uso bastante ela. Só não uso mais porque ela já criou dentinho, né? De estar tão velhinha. Então, quando eu preciso deixar ele muito lisinho, eu tenho uma outra espátula, tá? Mas eu tô usando essa daí só mesmo para acertar. Gente, o trabalhinho é assim mesmo, tá vendo? É de formiguinha. Enquanto eu não vejo que tá certinho, se ainda tiver picotezinho, se ainda eu ver que tem uma parte mais grossa, outra mais fina, então, enquanto eu não ver que tá certinho, gente, eu não paro de alisar, tá? E é preciso prestar bastante atenção para você não bagunçar também o que já tá pronto. Já pensou se a sua espátula ali sujinha borra ali todo o seu branquinho? Então, assim, vai ficar feio, tá? E depois para poder consertar vai dar um trabalhinho a mais. Então é importante nessa parte, gente, ter bastante cuidado com a espátulazinha que já tá manchadinha de preto, tá? Se você não tiver, se você for iniciante, é importante, bota um paninho úmido ali do seu lado, tá? E vai limpando, tá? Sempre que você passar, você limpa. Você passa a espátula e limpa. Em seguida, coloquei ali a textura no meu bolo, né? Uma espátulazinha de textura. O vídeo, a bailarina rodou e acho que deu para vocês poderem ver ali qual que foi a textura. E começa ali a luta, né, gente, para colocar o meu topo de bolo. Porque esse topo de bolo, quando ele é bem fininho, né, e a gente faz o corte dele aqui à mão, ele acaba dobrando, né? Então acaba não ficando na posição certa que é para ficar. Então, às vezes, quando ele é bem fininho, eu passo uma luta aí para poder colocar o topo de bolo, mas tudo é a nossa, né, dedicação, delicadeza. Viu que não tá certo, tira, coloca de novo, desamassa, bota de novo, se for necessário 10, 20, 30 vezes, gente. É importante a gente fazer, porque depois a gente acaba ficando triste se a gente não consertar e ver aquela foto depois e o topo de bolo lá todo torto, a gente mesmo que fica triste, né? Por muitas das vezes o cliente não percebe, mas a gente tá vendo aquilo dali, a gente acaba batendo a tristeza na gente, né? A gente poderia ter colocado ali mais certinho, mais bonitinho, tá bom? E se você chegou até aqui, gente, é saudade, tá? Hoje eu falei a beça, mas é saudade, né? A sumidinha daqui e morrendo de saudade de falar, de conversar. Ai, Jesus, que saudade que eu tava. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, assinar o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, comenta com o coração, gente. Comenta alguma coisa aí, tá? Se você gostou, se a dica foi boa, então deixa aí seus comentários, tá? E assina o sininho de notificação e se inscreve no canal, gente, porque tá chegando muita novidade por aqui, muita, gente. Eu tô bastante ansiosa para poder tá trazendo aí as novidades para vocês, tá bom? Então, gente, coloquei ali meu topo de bolo com muito carinho, né? Prestando ali bastante atenção no que eu tava fazendo. Vi que ficou ali, ó, uns buraquinhos, mas quando o bolo é branquinho, a gente pega a mesma espátula que a gente fez a espiral e a gente consegue, né, resolver. Ou dá para fazer o espiral também com o pincel, né? Então, se ficar algum buraquinho ali no acerto do seu topo de bolo, você consegue resolver, tá? Aí, gente, quando eu ia trazer o vídeo mais para pertinho de vocês, que eu olhei o telefone, eu vi que tinha ali um dourado, né, naquela pirâmide subindo ali. Então, eu peguei ali um pouquinho, gente, uma colherzinha de solução alcoólica, eu trabalho aqui com conhaque, e coloquei ali uma colherzinha de café de corante de pó para decoração dourado, tá? Peguei o meu pincelzinho e venho pintando ali todo o meu morrinho, tá? Bem devagarzinho, gente, com bastante delicadeza para você não sujar o seu pincel, né? Então é só mesmo para você encostar mesmo, só para a corzinha ali, né? O dourado fixar ali, tá?
Então, é bem devagarzinho, é bem tranquilo, vai encostando bem devagar. Quando você vê que tá falhado, você volta o pincel ali, né, pra misturinha que você fez, né, e vai encostando ali de novo, novamente, bem devagarzinho, tá? E é isso, gente. Eu amei demais fazer esse bolo. Eu queria ter trago esse vídeo antes aqui pra vocês, né? Meu filho ficou doido com esse bolo. Meu filho, mãe, que bolo massa! A cliente me mandou 2 fotos de inspiração e pediu para que eu escolhesse qual, né, ficaria melhor para poder fazer. Como eu estava nesse dia bastante atarefada e essa daí era mais tranquila, então eu decidi trazer essa decoração, gente. E que bolo lindo, não é mesmo? Olha que lindeza que ficou. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração e até o próximo vídeo.